Meu amigo, não deu nem 3 meses de canal, a gente já tá fazendo lista de top alguma coisa. Acontece que eu ia gravar hoje, na verdade, o vídeo do cinema de terror contemporâneo, né? Eu assisti Nosferatu recentemente, isso me deu várias ideias, mas era um ensaio complexo. E eu acabei pegando chuva na volta do trabalho, tô triste, ansioso com um monte de coisa pessoal. Então, assim, tava mais afim hoje mesmo de abrir uma cervejinha, tá? Sem rótulo, não é assim que eles fazem no programa de televisão? Sem rótulo e falar sobre quadrinhos que eu gosto, que me marcaram, que me influenciaram em algum aspecto. Eu separei 8, e aí por que 8? Porque eu foi o que deu de pegar ali na estante. E o meu critério foi único e exclusivamente esse. Eu só peguei quadrinhos que estavam ali na estante, esse é o critério. Porque, obviamente, já li muita coisa online, pirateado, mas eu queria, enfim, poder mostrar o quadrinho para vocês e tal. Começando pelo número um da lista, não em ordem de preferência nem nada, mas só em ordem do maior em tamanho para o menor, que eu fiz aqui na pilha. Cidade de Vidro, do Paul Auster, adaptação do David Mazzucchelli. Isso aqui é a edição que saiu na Via Lettera há uns bons anos atrás, mas tem uma edição nova da editora Mino, com capa dura e toda a pompa e circunstância que o quadrinho merece. O Paul Auster, para quem não sabe, é um romancista norte-americano que, acho, se eu não me engano, eu posso estar falando merda já é a cerveja entrando e a bosta saindo. Mas, se eu não me engano, ele morreu recentemente. Ele é um romancista que eu não tive nenhum contato com os romances dele, mas depois de ler O Cidade de Vidro até tive interesse. Ele parece que faz umas coisas de gênero, mas desconstrói um pouco naquela veia pós-moderna de, enfim, grandes nomes da literatura contemporânea. E o que acontece? Aqui o Mazzucchelli coloca o que ele já estava fazendo há muitos anos e que tem o seu ápice no Asterios Polyp, que é fazer uma espécie de revisão crítica da mecânica dos quadrinhos. O que eu quero dizer com isso? Ele pega vários elementos e ele vai esticando em como narrar esses elementos de formas diferentes, né? No Asterios Polyp tem muito isso. E ele se difere de alguns outros contemporâneos a ele, que também fazem isso, como, por exemplo, o Chris Ware, que eu acho que o Mazzucchelli, ele tem uma coisa que é um pouco mais sobre a própria mecânica de contar a história, né? A diversão que é para ele pensar em maneiras de representar aquilo que está no texto, criando uma tensão entre texto e imagem, aí tipo o que tu representa na imagem às vezes contradiz, às vezes reforça o texto, né? Essa brincadeira enxergando assim a narrativa como uma coisa e a forma outra, e aí tipo mesclando isso, do que o Chris Ware, que eu acho que às vezes o Chris Ware ele se impõe de um jeito muito mais de pensar uma página inteira fazendo sentido em si mesma, né? Como que é um negócio que ele pegou do Gasoline Alley, aquela é uma tira que era bastante interessante, assim, experimental para a época em que ela foi feita, né? Na verdade, não para a época que ela foi feita. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, que os primeiros quadrinhos, cara, eles eram extremamente experimentais formalmente, né? Você tem o Little Nemo, por exemplo, que é inacreditável de tão criativo como mexe com a forma e tal. Então a gente teve um começo da indústria dos quadrinhos muito criativa. Só que Gasoline Alley tá um pouco mais pra frente. Era uma tira de jornal, se eu não me engano, para divulgar um posto de gasolina, uma parada assim. Só que o artista por trás da tira era meio que um gêniozinho e foi explorando vários métodos de contar essa história, né?
Eu não tenho muita contato, tipo assim, li poucas páginas de Gasoline Alley, mas eu sei que essa é uma influência do Chris Ware, certo? Então, nesse sentido, eu vejo que ele se importa mais com a página em termos maiores, assim, de criar uma página que faça sentido em si. Já o Mazzucchelli, como você pode ver, inclusive nas ilustrações desse livro, ele é um cara que ele vai para um caminho mais assim, beleza, a página não cria uma imagem que, enfim, por si só já reorganize e converse com elementos de design e tralalá. Mas se você lê o quadrinho, você vê que ele coloca pequenos detalhes, ele coloca vários significados narrativos nessas próprias mãozinhas aqui, uma no sentido correto e outra ao contrário. Isso no diálogo vai ter a ver com a história do que está acontecendo, né? E do que se trata a Cidade de Vidro? Cara, é sobre... todos esses quadrinhos eu li há uns bons anos, tá? Então eu posso falar merda na sinopse. Mas, se eu não me engano, é um escritor de histórias de detetive que resolve ele mesmo virar um detetive e resolver um crime. E aí, a partir disso, tem uma abertura para fazer metalinguagem praticamente infinita, né? E o Auster sabia disso e o Mazzucchelli sabe fazer isso. Então, ele representa muito interessantemente, graficamente, a parada da escrita, em páginas como essa, por exemplo. Essa página é um bom exemplo de uma página que se pensa enquanto panorama, né? Tipo, moldura, vamos dizer assim, do que necessariamente em narrativa sequencial, né? Isso é interessante. Então, e ele vai brincando com isso, e o texto do Paul Auster é um texto legal, assim, eu não sei até que ponto ele adaptou isso aqui diretamente do livro, assim, o texto necessariamente, mas é um texto legal, uma história interessante, assim. Em dados momentos ela entra naquela janela que a literatura pós-moderna aponta, que é do questionamento da razão, da paranoia, do limite entre o que é verdade e o que é real. Só que você vê que o Mazzucchelli faz isso com um traço, com um desenho muito cartunesco, né? E na medida, assim, pé no chão, né? Enfim, com claras influências de, tipo, linha clara francesa, mas mesclando isso, óbvio, com cartoons estilo New Yorker, cartoons, enfim, clássicos, com esse pincel e tal. Então, cara, foi um quadrinho que, quando eu li, me marcou bastante pelo fato de eu ter uma certa sensação que ele era desprezado em detrimento de outras obras do Mazzucchelli que marcaram mais, como, por exemplo, o próprio Asterios Polyp, considerado um dos quadrinhos mais importantes dos últimos 30, 40 anos, né? E descobrir essa pérola foi uma parada que, porra, sei lá, cara, me deu vontade de desenhar em preto e branco, me deu vontade de desenhar usando pincel, fazendo esse tipo de arte que o Mazzucchelli faz, né? Mas também me abriu a porta para entender em como esticar esses limites da narrativa e das ferramentas mecânicas que a narrativa tem até o seu limite. E, enfim, cara, é bom ver uma narrativa longa do Mazzucchelli. Longa nada, deve ter o que isso aqui? 100 e algumas paginazinhas? Mas beleza, é um cara que lança muito pouca coisa, né? Então, tipo, o que você tem de longo dele você pega, porque você sabe que nem sempre você vai ter aquilo à sua disposição. A próxima HQ é simplesmente Panorama do Inferno, Hideshi Anno. Isso aqui mudou minha cabeça para sempre, fez danos irreparáveis à minha alma. Quem que é o Hideshi Anno? Cara, é um quadrinista de terror do Japão,
muito conhecido por fazer vários pequenos contos, né? Ele tem uma série recorrente que é do garoto, o Garoto Verme, né? Que inclusive eu tô terminando o segundo volume agora. Um dia, quem sabe eu termino, que eu leio muito devagar. E ele é um autor japonês que, assim, trabalha com terror e trabalha numa via do gore, mas ele sempre traz algumas angústias da sociedade japonesa pra dentro das histórias de terror dele. Então, mais ou menos o que o Tobe Hooper fez com o Massacre da Serra Elétrica. Ele pegou a morte do movimento hippie e transformou num filme que representasse essa carnificina que é a falta de esperança da era pós-Vietnã, certo? Então, toda a violência crescente nos Estados Unidos, a coisa do proto-slash, a falta de esperança. Eu vejo que o Hideshino faz isso na maioria dos quadrinhos dele. Em Panorama do Inferno, ele vai trabalhar uma cicatriz muito profunda do Japão, que eu não vou falar, porque é spoiler, isso tá tipo nas últimas páginas. Mas assim, você passa a história inteira, você é apresentado por um pintor, né? Que é esse rapazinho aqui. Minha edição tá toda acabada, caindo as páginas. Esse rapazinho aqui, olha só que coisa maravilhosa. Ele é o pintor do inferno, então ele pinta os quadros e para fazer o panorama do inferno, correto? Ele pinta esses quadros com sangue e ele vai contando as histórias dos quadros, dos desenhos. O quadrinho é todo feito em pequenos continhos. Cara, essa edição da Conrad realmente tá uma verdadeira porcaria, porque as páginas todas que, assim, você não pode abrir um pouquinho que as páginas rasgam. Eu tenho até dó, porque, cara, isso aqui é uma pérola. Comprei por R$5 na estante virtual. Mentira, comprei na Comics. Comprei por R$5 na Comics. E, cara, não me arrependo nem um pouco. As histórias são muito engajantes. Eu acho o desenho do Hideshino uma coisa muito massa. Porque o que ele faz? Ele pega alguns trejeitos e, vamos dizer assim, procedimentos do quadrinho tipicamente, de quadrinhos tipicamente japoneses, e ele usa a favor do gore dele. Então, sabe aqueles 1 milhão de risquinhos que geralmente tem nas páginas de quadrinho japonês para fazer umas texturas, né? Ele usa isso para sujar tudo, é tudo sujo, é tudo podre, tu sente, sabe, que aquilo ali tem um ruído natural na forma que ele desenha as páginas. Olha essa cabeça de porco aqui saindo vermes e coisas, né? E ele desenha dessa maneira, né? Mas assim, o texto é um texto muito descritivo, muito direto ao ponto. Ele definitivamente não é um quadrinista que constrói o discurso dele em torno de uma poética ou de algo teatral, nada do tipo. Ele é um quadrinista que escreve direto ao ponto, e essa crueza da voz narrativa do Hideshino faz tudo soar mais dolorido. E aí tem essa coisa, como eu falei pra vocês, que você vai lendo os contos, você não entende bem onde é que ele quer chegar, até que no final se amarra tudo, e aquilo ali é um soco no estômago absurdo, cara. Quando eu li essa merda, eu li numa tarde assim de domingo, quando eu li essa merda, fiquei pensando o dia inteiro nisso, e quis pegar tudo do Hideshino pra ler. Infelizmente, boa parte das publicações dele aqui no Brasil estão esgotadas, né? Acho que caberia alguma editora, se eu não me engano tá na Zarabatana, caberia alguma editora, eu não sei se a Zarabatana ainda tem os direitos e tal, mas caberia alguma editora pegar o trabalho do Hideshino e publicar na ordem certinha. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma coleção chamada Rhino Horror. E essa coleção pega e publica, assim, com uma ordem específica, todas as histórias dele. Tem, tipo, pra lá de uns 15 volumes, né? E acho que, porra, aqui no Brasil, cara, com tanto Junji Ito, qualquer peido que o Junji Ito dá,
o Pipoca e Nanquim publica, cara, por que não pegar um cara que ainda não tá amplamente conhecido aqui no Brasil, né, como é o caso do Hideshino, e que tem um horror um pouco diferente, assim, não, ele não trabalha essa coisa, eu fiz essa comparação com o Junji Ito, né, o Junji Ito tem essa ideia do conceito, né, de trabalhar o conceito, explorar aquele conceito até o limite, né. Aqui não é o caso, assim, tem o conceito é delineado, o conceito é mapeado, né, mais ou menos ali, mas a graça mesmo é o quão ele consegue melancolicamente explorar essas feridas do Japão, e esse é o terror de verdade. Próximo quadrinho um pouco mais animado, Ódio, do Peter Beige. Não sei se fala Beige ou Beige. Cara, isso aqui é uma pérolazinha do quadrinho alternativo, cara. Olha que beleza esse desenho. O puro suco do quadrinho alternativo, do quadrinho moleque. O Ódio conta a história desse carinha aqui, na frente, esse bichinho narigudo. Esqueci o nome da porra do personagem. Mas é meio que uma espécie de sitcom do Bud Bradley. Aqui, ó. Buddy Bradley. Com, né, duas letras iguais, assim, tipo o Peter Parker. E o Buddy Bradley, ele é um personagem que ele é o típico jovem meio 20 e poucos anos, sem perspectiva, tem toda uma coisa meio que de uma cultura, uma espécie de subcultura grunge que os personagens habitam no Ódio, e ele tem uma estrutura de histórias curtas de personagem que vai lembrar as coisas que, por exemplo, Joe Matt faz, só que ao invés de serem autobiográficas, são através de um personagem. Tem alguns quadrinhos curtos do Joe Sacco, que também me lembram o Ódio. Joe Sacco é conhecido amplamente por seus quadrinhos jornalísticos, mas que também tem uma veia para comédia muito forte. Vejam O Derrotista, o quadrinho do Joe Sacco. Pois bem, no Ódio, a gente vai acompanhar o Buddy, a sua namorada e seus colegas de quarto, né? Tem esse desenho um pouco exagerado, extremamente estiloso, né? Que tem um meio punk com essa cara de fanzine, né? Essa coisa preto e branco, com várias texturinhas, né? Mas umas texturinhas meio que a la Robert Crumb, uma coisa assim, né? E, cara, é aquela estrutura que a sitcom pegou pra si, né? Roubou pra si essa estrutura. Personagens habitando dentro de um ambiente fechado, nesse caso, um apartamento. E aí, cada um é defeituoso no seu jeito, né? Nenhum deles é um exemplo de porra nenhuma. Morte do sonho americano completamente, né? Essa desilusão de você ser, porra, quebrado, sem grana e, tipo, a única coisa que você tem no final do dia é tomar uma cervejinha com seus amigos e falar merda. E ele vai explorando isso. Aqui no Brasil, saiu pela Via Lettera a primeira edição. Lá nos Estados Unidos, tem uma coleçãozinha com todos, que é um xodó de bonitinha, né? É super bonitinha. Caberia também alguma editora resgatar, porque esse material é muito bom. Talvez não seja resgatado hoje em dia, porque com certeza tem piadas que renderiam críticas e problemas desse tipo, né? Talvez é um material que hoje em dia tenha algumas ressalvas para a sensibilidade das pessoas. Mas se você passar um pouco por cima disso, eu acho que vale muito a pena. Mudou muito a minha cabeça ao ver, assim, como o Peter Beige tem um humor verborrágico. Olha quanto texto tem essa merda. E é tipo assim, tudo muito engraçado, né? Ele vai contando as histórias e se aproximando desses personagens, situações esdrúxulas. Em algum sentido, lembra um pouco... Só porque eu falei agora, esqueci o nome da animação. É uma animação dos anos 90, tá aparecendo aí na tela o nome, que é de um brother que... Mission Hill, lembrei. Mission Hill, lembra um pouco Mission Hill. Mission Hill foi uma animação que eles fizeram, acho que
uns 12 episódios, se eu não me engano, uma primeira temporada aí, e foi cancelada, mas se tornou cult. Depois, com o tempo, inclusive, os roteiristas jogaram os episódios, o roteiro dos episódios pra galera ver na internet, né? Pois bem. E mudou minha cabeça nesse sentido, de ver... Eu já tinha visto, assim, o limite do humor no quadrinho com o Crumb, e o que ele conseguia fazer, né? As capacidades dele. Fui ver também, fui impactado pelo Klaus, com o humor dele, principalmente no Pussy, Dan Pussy, né? Mas o ódio, assim, foi algo que na época, pô, comprei esse quadrinho numa banca de jornal, sem saber exatamente do que se tratava, e me pegou muito. Próximo quadrinho é da Nossa Senhora, certo? Laerte. Muchacha, muito se fala, e eu trouxe, botei até aqui essa edição, caralho, meu irmão, isso aqui é mais pesado que, enfim. Muito se fala do Manual do Minotauro, trabalho recente da Laerte. Esse trabalho do Manual do Minotauro elevou ela a um status de meme, o que não é um status muito legal para você se ter nunca, né? A memetização se provou aí uma verdadeira máquina de criar facínoras, correto? Mas, no caso da Laerte, eu acho que foi muito saudável, porque deu luz a um estilo que ela vem desenvolvendo nos anos 2000, que é esse estilo da tirinha poética, né? É algo assim que, pra mim, se eu tiver errado, alguém coloca aí, fala nos comentários, né? Acho massa fomentar a discussão. Na minha cabeça, esse trabalho da Laerte é meio sem precedente, sabe? No sentido de que a tira, ela pega essa estrutura da tira de humor e consegue transformar numa coisa com um tom poético, quase onírico, que eu não sei se eu vi outra pessoa fazendo igual. E quando eu li pela primeira vez o Manual do Minotauro, eu tive o desprazer de não ter sido apresentado a Laerte pela Chiclete com Banana. Assim, eu sou de uma cidade do Maranhão, uma cidade relativamente grande e tal, mas não lembro disso chegar na banca. O que chegava era mangá, esse tipo de coisa, né? Então eu comprava os mangazinhos, mas não foi apresentado a Laerte nessa fase dourada do Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, etc e tal. Conheci o trabalho dela já na fase Manual do Minotauro, que foi quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu fui ver. E, cara, isso foi tão acachapante na minha cabeça, de coração, foi tão acachapante que eu quis imitar, né? Até hoje imito um pouquinho a Laerte. Tenho o prazer de chamá-la de colega, né? Já trocamos leves ideias, assim, não muita coisa. Já fiz um curso de modelo vivo com ela e tal, muito legal. Tenho a honra de chamá-la de colega. E acho que no Brasil talvez seja a melhor quadrinista em atividade no Brasil atualmente. É impressionante o nível que ela consegue manter. Você já muito bem sabe, né? O nível que ela consegue manter já estando, com uma certa idade avançada, né? Se eu não me engano, ela tem 70 e pouquinhos anos, mas tá nativa, tá produzindo, sabe? Pô, isso é muito impressionante. Mas eu não vou falar do Manual do Minotauro. Eu vou falar de Muchacha. A Laerte não fez muitas narrativas longas durante a história do seu trabalho, né? A gente tem algumas histórias curtas, tem a famosa Insustentável Leveza do Ser, tem o quadrinho da Esfinge, que quando saiu na revista Piauí fez um certo barulho. Todas essas histórias carregadas, claro, de uma influência da charge política francesa, no desenho da Laerte, aliado com uma capacidade de síntese poética muito forte. A Laerte, cara, em 4 quadrinhos, ela faz uma tira que tem uma força simbólica
muito potente. E não só isso. Ela também consegue dar múltiplos significados para eventos que estão acontecendo no momento, né? Por exemplo, a tirinha da Grande Ficha, que virou, né, um símbolo de alguma coisa. Mas essa tirinha, ela não é só um símbolo do... a Grande Ficha vai cair, a gente vai perceber que o mundo é uma bosta, a gente colocou nazistas na presidência. Não é só isso. É também uma espécie de literalização de uma figura de linguagem que ela conseguiu transferir para o quadrinho, então ela faz muito isso, né? Mas aqui no Muchacha a gente tem talvez uma das maiores narrativas dela. Muchacha é sobre um programa de televisão meio estilo Zorro, ó. Meio estilo Zorro e tal. E você acompanha esse programa de televisão com todos os meandros, as falcatruas, né? Toda aquela máquina de farsa que é a televisão, né? Especialmente a televisão dessa época. E o personagem principal, que faz esse personagem que seria um Zorro genérico, né? Um cara mulherengo, um cara, porra, que resolve tudo sozinho, sabe, um verdadeiro brucutu, né? Acompanha a história dele meio que descobrindo ali uma espécie de mudança de gênero e tal, sabe? Ele virar a muchacha, e isso conversa, obviamente, com a biografia pessoal da Laerte, claro. E você tem no meio da programação esses bichinhos, né? Que são tipo uns Looney Tunes, dragõezinhos, né? Não sei se são dragão, morcego, que porra é essa. Mas enfim. E ela consegue aliar, tipo assim, isso aqui ainda tem o formato tirinha, cada página vai ser uma tira, né? E ela consegue aliar essa narrativa meio maluca e humorística com uma espécie de representação, diagnóstico, ou chame do que quiser, do que é o mundo do entretenimento, né? Assim, posso estar falando uma besteira inenarrável, mas tem um quê de Nelson Rodrigues, assim, desvelando as hipocrisias através da personagem da Muchacha, né? Que é uma mulher travesti. Então, tem uma coisa... E pelo fato de ser um quadrinho longo da Laerte, uma narrativa com uma coesão, né? Me surpreendeu ao ver que ela também tem uma capacidade de fazer excelentes quadrinhos de mais fôlego. Pois bem, eu tô vendo aqui que tá 28 minutos já de vídeo e eu cheguei apenas na metade da pilha, então a gente vai dividir isso em duas partes. Na próxima parte a gente vai falar dos outros 4 quadrinhos que sobraram e é isso.